Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula de literatura e eu vou já começar a compartilhar os slides para que nós possamos falar um pouco sobre o que teremos nessa aula de hoje. Só um momento. Bem, acredito que vocês já estejam vendo os slides. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o período naturalista. E, para tanto, nós faremos uso de uma obra chamada A Carne, do autor Júlio Ribeiro. É uma obra muito rica, é uma obra que tem muitas características do naturalismo para que nós possamos discutir sobre o período, ok? Então, essa obra que vocês estão vendo, tá? Essa obra, inclusive, seria uma segunda edição. Não, essa seria a primeira edição. Como vocês podem ver, faz parte de um lote de um leilão, mas eu queria trazer a capa para que vocês pudessem ver, ok? Foi lançado em 1888 pela Livraria Teixeira. Essa obra aqui tem 438 páginas, mas se vocês forem fazer a leitura, o arquivo PDF que consta no domínio público tem 100 páginas, ok? Nos trechos que eu vou colocar aqui, eu coloquei de acordo com o Kindle, porque eu li a obra pelo Kindle, ok? Então, vocês vão perceber que vai estar lá, página 2498, é por conta da marcação do Kindle, tá? Mas pelo PDF são 100 laudas, então vocês conseguem ler tranquilamente, não é uma obra tão extensa assim. A obra original, ela conta, no final dela, com um glossário, bem como termos sobre ortografia, porque o Júlio Ribeiro, ele era um gramático também, então ele colocou alguns termos no final, ok? Esse é o Júlio Ribeiro, são poucas as imagens dele, tem uma que é mais comum de se ver, essa daqui estava no Wikipédia. O nome completo dele é Júlio César Ribeiro Vaughan, não sei se essa é a pronúncia correta, jornalista, filólogo e romancista, nasceu em Sabará, Minas Gerais, em 1845 e faleceu em 1890 de tuberculose, faleceu jovem. Ele era abolicionista, republicano, frequentou escola militar, dedicou-se ao magistério, ele deu aula de latim e retórica. Então aqui tem uma frase que ele mesmo fala de uma crítica que foi feita em relação a ele. Eu tenho reputação feita de escritor agressivo, de escritor virulento. E a gente vai conseguir entender um pouquinho ao longo dessa nossa aula sobre a obra A Carne, ok? Aqui tem uma dedicatória na obra dele, a Zola, ao príncipe do naturalismo, então eu tirei da obra para que vocês pudessem ver, inclusive as duas primeiras páginas que antecedem o primeiro capítulo é um trecho, salvo engano, da obra, ok? Então vamos lá. Como nós vamos fazer essa análise? Por quê? Nós vamos fazer a análise dessa obra, e é muito comum quando nós analisamos esse período, que o pessoal faça uso da obra O Cortiço. Porém, eu acho que seria bacana se nós fizéssemos análise de uma obra diferente, para que vocês conhecessem uma nova obra, caso não tenham realizado a leitura, e é muito comum que o pessoal não conheça tão bem essa obra Carne, e também para que nós possamos discutir essas características do naturalismo já na obra, para que vocês consigam perceber, ok? Então, nós não vamos nos esquivar daquilo que o professor Howard falou na primeira aula, que é dessa natureza interdisciplinar da literatura. Então, ao longo das análises, nós vamos fazer essas relações dialógicas possíveis. Então, quais são as frentes de análise que nós vamos ter aqui? Nós vamos falar sobre o racismo, aspectos históricos e sociológicos, sobre o feminismo, sobre uma premissa do erotismo e da histeria feminina, e as características do naturalismo que eu deixei mais para o final, tá bom? E, conforme eu mencionei aqui, interdisciplinarmente e fazendo essas pontes dialógicas que forem possíveis ao longo da análise. Bem, para aqueles que não leram, o que é muito comum, que não é todo mundo que conhece,
Eu coloquei aqui um breve resumo, tá? Então, o que acontece? Nós temos a personagem, a protagonista, Lenita. A Lenita, ela perdeu a mãe logo no parto e ela foi criada pelo seu pai. O pai dela proporcionou para ela o mesmo nível de educação que um homem teria. Porque, como nós iremos ver mais para frente, a educação do homem e da mulher, ela era bem diferente. A mulher, ela aprendia, por exemplo, aritmética básica, ela aprendia os cuidados do lar. Agora, esse conhecimento da ciência, da geografia, da política, enfim, todos esses outros ramos do saber eram exclusivos para o homem. E no caso da Lenita, não foi o que aconteceu. O pai dela proporcionou para ela uma ampla educação. Ela era uma mulher muito erudita. Então, com o transcorrer do tempo, o pai dela acaba falecendo, ela ainda era bem jovem, e ela vai morar com o Coronel Barbosa, que foi tutor do falecido pai dela. Quando ela está lá na fazenda, ela tem um mal-estar repentino e o coronel chama um médico e o médico, ao consultar, a falar com ela, né, durante a consulta, percebe o que ela tem e lhe medica. Ao medicar a Lenita, que é a Helena, a Helenita, ela melhora, né, de saúde, porém, ela não melhora só de saúde, o comportamento dela muda. E o termo utilizado para melhora é que ela se tornou mais feminina, né, o comportamento que a faz feminizar-se, é o termo que é utilizado. Então, quando ela começa a modificar esse comportamento dela, ela começa a querer se casar, coisa que ela não queria quando ela estava com o pai dela. Ela tem o desejo de ser mãe, ela tem vontade de ler outras obras que não necessariamente de viés científico, então ela vai começar a ler romances. Todo o comportamento dela é modificado. O Coronel Barbosa tinha um filho. Esse filho ele era mais velho que a Lenita e ele era casado. Ele era divorciado de fato. Ele casou com uma moça que morava na França, só que ele não quis mais ficar com ela e o divórcio ainda não era algo muito discutido. Então, ele era divorciado de fato, mas legalmente ele ainda era casado. A Lenita, ela se envolve com esse rapaz, que é o Manuel, começa a se relacionar com ele, engravida, e quando ela está grávida, em um momento que o Manuel viaja, ela mexe nas coisas dele e descobre que o Manuel era um cara namorador. E ela fica muito preocupada com isso, ela acha que não vai dar certo, que ele ainda é casado, e no fim das contas ela vai embora, ela acaba se relacionando com um antigo pretendente dela, que assume esse filho, e vai embora. O Manuel, quando ele retorna, ele acaba recebendo uma carta da Lenita, e a Lenita conta que ela realmente ficou com essa pessoa, que ela estava grávida dele, e fica por isso. E o Manuel fica desesperado, e diante disso, ele acaba injetando um veneno e vem a falecer. Então, é uma obra, como eu disse, curta, de 100 laudos, nesse arquivo PDF que está no domínio público, tá? Mas que vale a pena fazer a leitura, porque tem muitas características do naturalismo, para que vocês consigam compreender melhor o período. Então, vamos lá fazer essa análise conjunta. Bem, o primeiro tópico que nós vamos falar é sobre a figura da mulher. Quem era essa mulher que nós tínhamos? Vamos falar um pouquinho do Brasil colônia, até esse período que nós tivemos o lançamento da obra, que foi em 1888. Então, tem um artigo bem bacana na revista Super Interessante, se eu não me engano, 1994, é até antigo, mas está disponível. Vocês conseguem fazer a leitura, depois, se for o caso, eu coloco lá na plataforma para vocês. Então, vou ler aqui com vocês. Casamento, por exemplo, praticamente não havia, pelo menos na forma como se entendia na Europa. Homens e mulheres viviam em concubinato, amaziados ou sobre diversas outras variantes da vida em comum. Ainda no século XVIII, o índice de concubinato era altíssimo, alcançava 80% dos casais na Bahia, mais de 70% no Rio de Janeiro e em torno de 50% em São Paulo. Então, desse período do Brasil colônia, você não tinha um casamento tal qual se tem hoje. As pessoas, elas viviam como muitas vezes nós vemos hoje, é um casal que vive junto,
a união estável que nós temos hoje, um relacionamento que porventura teve com outra pessoa, essa outra pessoa teve um filho, enfim, toda essa família que nós muitas vezes vemos nos dias de hoje. Quem era mais rico, quem tinha patrimônio, se casava, mas se casava com o objetivo qual? De manutenção do sobrenome familiar, manutenção do patrimônio, preocupação, por exemplo, com... só um momento. Preocupação com as filhas mulheres, para que elas tivessem um patrimônio no futuro. Então, era muito diferente. Posteriormente é que veio essa perspectiva católica europeia no sentido do casamento, mas logo no comecinho não era bem assim. Então aqui tem até um trecho dessa mesma autora da revista super interessante. Apenas entre as classes mais abastadas havia o casamento convencional, que mantinha intacto o patrimônio da família e assegurava a proteção das filhas após deixarem a casa paterna, tá? E nisso, as mulheres não só tinham o aval da igreja e do Estado, como não seguiam regras convencionais. Trocavam de homem quando lhes aprazia e tinham filhos com quem achavam melhor. Elas certamente escolhiam um companheiro único, muitas vezes. Mas ele frequentemente partia atrás de trabalho pouco tempo depois, deixando mulher e filhos. Estes, por sua vez, tinham muitas mães. Isso é, não eram criados apenas pela mãe biológica, ajudavam nessa tarefa comadres, tias, avós e vizinhas, numa espécie de maternidade informal e coletiva. Todo mundo tomava conta de todo mundo. Nós estamos falando aqui do Brasil colônia, mas ao mesmo tempo não é difícil você ler esse trecho e pensar nos dias de hoje, onde muitas vezes você tem uma família estruturada morando perto, onde a avó cuida do neto, às vezes a sobrinha cuida do outro parente também, e assim sucessivamente. No caso, essa estruturação, em que pese, como nós vamos ver posteriormente, o estabelecimento do paradigma católico e europeu do casamento, tal qual nós temos nos dias de hoje também, ainda assim isso se estendeu até os dias de hoje. Então, quando você pega, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é a concepção que nós temos hoje da família extensa. Vejamos aqui, ó, artigo 25, parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pai e filhos, ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e de afetividade. Ok? Então, é uma forma social de instituição familiar que existia no Brasil colônia e que perdurou até os dias de hoje. Avançando, aqui entra a questão do paradigma católico, tá? O problema é que os portugueses eram ignorantes, por assim dizer, do ponto de vista da antropologia. Não estavam acostumados e não compreendiam aquelas normas e pretendiam impor seus próprios padrões de conduta em lugar das que existiam no Brasil. Queriam colocar ordem na casa. E logo perceberam que uma forma de fazer isso era instituir o casamento à europeia. Então, aquelas formas de estruturação familiar que eram mal vistas, foram erradicadas, pelo menos tentaram erradicar, mediante o estabelecimento da instituição do casamento. Então, quem era pego em concubinato tinha que pagar multas muito caras. Era mais barato você casar do que necessariamente você viver em concubinato, por conta das multas que você poderia vir a pagar por estar vivendo dentro daquela condição. Esse estabelecimento dessa forma de formação familiar, digamos assim, ela foi um estabelecimento também de uma forma machista. Por quê? Porque, por exemplo, eu até coloquei aqui um trecho. O homem era obrigado a casar com a mulher que engravidasse, mas era um direito seu repudiar a mulher, podendo ter filhos com outra, enquanto sua esposa tinha o dever de permanecer fiel. Então, a mulher que engravidasse, ela poderia exigir que aquele homem se casasse com ela, mas ela não poderia exigir, por exemplo, que ele fosse fiel. Mas a instituição do casamento exigia que ela, enquanto mulher, fosse fiel.
Então, você percebe toda uma disparidade comportamental que era exigida entre o homem e a mulher. Havia uma diferença gritante entre ambos. Então, aqui eu coloquei, né, muitas altas para o concubinato e o certo e errado para as mulheres direitas. Tanto que a liberdade da mulher era muito comum que a mulher ela podia sair de casa sozinha, de regra ela saía acompanhada, seja por uma conhecida, uma amiga da família, ou então por uma escrava. Sozinha ela só podia ir para a igreja. Havia uma cisão muito bem delimitada acerca da mulher da rua e da mulher da casa. Então, aquela mulher que fosse de casa e começasse a ter comportamentos que não fossem aqueles pré-estabelecidos, os comportamentos tidos como padrão, o que era o adequado, ela era tida já como uma mulher da rua. Então, esse estabelecimento de uma forma de constituição familiar prejudicou de forma significativa a vida da mulher, porque para o homem só houve benefícios nesse sentido de poder ter outra família, poder ter amantes. Houve uma modificação para o feminino. Por exemplo, a questão da virgindade. Então, nesse período do Brasil colônia, como dito, a mulher podia casar com quem bem entendesse. Ela podia, por exemplo, casar com um homem que já tivesse filhos e cuidar desses filhos. E a recíproca era verdadeira. Com o estabelecimento do casamento, a virgindade foi muito valorizada, no sentido justamente dessa divisão de mulher de casa e mulher da rua. Outra coisa que nós temos também é a questão do sexo para fins de procriação. Então, o relacionamento nesse sentido era para fins de procriação. O amor, ele era para Deus. Ele era o amor para Cristo. Não se poderia confundir as coisas. Então, a paixão era combatida, porque supostamente botava o casamento de ponta cabeça. Então, aqui nós já temos a finalidade do casamento. Não é amar um ao outro, é procriar. Amor era um sentimento que se devotava exclusivamente a Deus. Ao marido, a mulher deveria obediência, reverência e temor. O marido, por sua vez, deveria apenas sentir piedade da sua esposa. Ela era quem? Uma coitada. Mulher da casa e mulher da rua, que é o que nós já falamos aqui anteriormente. Agora vamos falar sobre a perspectiva da educação. Por que ela é importante? Porque nós temos aqui um aspecto histórico que se relaciona diretamente com a obra em apreço. Como eu mencionei para vocês no resumo da obra, a levita ela teve o mesmo nível de educação que um homem. Quando ela teve aquele problema de saúde e ela começou a melhorar em decorrência do uso do medicamento, ela começou a feminizar-se. E feminizar-se era afastar-se dos estudos, era afastar-se desse mundo de instrução para o qual o pai dela a orientou. Então, quanto mais quanto mais culturada, quanto mais instruída a levita ela era, mais afastada do mundo feminino ela estava. Então, essa medida, educação formal apenas para homens, não representava nenhuma discriminação para com as mulheres da colônia. Na civilização portuguesa, não havia lugar para a instrução feminina, considerada uma verdadeira heresia social. O ideal da educação feminina circunscrevia-se exclusivamente às prendas domésticas. Uma curiosidade, eu acho que está até nesse mesmo artigo científico, é que quando os índios começaram a ser catequizados e aprender a língua portuguesa, eles questionaram, eles pediram para que a língua também fosse ensinada às suas esposas, porque dentro desse paradigma, dentro desse mundo indígena, eles não faziam essa diferença entre o homem e a mulher. Eles não entendiam por que a mulher deles não podia aprender a língua tal qual eles. E eles fizeram essa solicitação e foi negada, porque não viram fundamento lógico para que elas aprendessem a língua portuguesa. Então, percebam a diferença cultural que nós tínhamos na época em relação ao índio e em relação aos portugueses. Para essas moças pertencentes a grupos privilegiados, os conhecimentos que se procuravam transmitir estavam ligados ao ensino da leitura, escrita, doutrina cristã e noções básicas da matemática.
Por que que começou a se ensinar essas noções básicas para as mulheres? Porque como as mulheres elas não eram detentoras de direitos, quem exercia esses direitos, por exemplo, patrimoniais, eram os maridos dela. Eram os maridos que exerciam. E com consequência lógica, o que acontecia eventualmente? O marido dilapidava o patrimônio da mulher, muitas vezes era a mulher quem tinha dinheiro por conta da família, eles dilapidavam o patrimônio e a mulher não sabia de nada, porque ela não tinha conhecimento nenhum, nem de leitura, nem de matemática. Então, elas não sabiam o que estava acontecendo, às vezes o marido simplesmente sumia, desaparecia, e quando elas se davam conta, elas iam atrás do próprio patrimônio, afinal, o que elas pensavam? Por exemplo, meu pai deixou um patrimônio, então deixa eu ir lá atrás desse dinheiro. E de repente elas descobriam que ela não tinha mais nada, porque o administrador era o marido, e o marido simplesmente tinha dilapidado. Então, noções básicas de matemática. E quando eu falo noções básicas, é aritmética básica, somar, dividir, multiplicar, subtrair. Cálculos mais elaborados restringiam-se ao âmbito masculino. Era o básico do básico, tá? Tanto é que nós temos aqui um provérbio português. Uma mulher já é bastante instruída quando lê corretamente as suas orações e sabe escrever a receita da goiabada. Mais do que isso, seria um perigo para o lar. Então, aqui se percebe nesse provérbio que não se via um fundamento lógico para que a mulher fosse instruída. E isso vai de encontro com o que nós temos na obra A Carne, porque a Lenita, ela era muito instruída, ela sabia demais até. Tanto é que o pai dela fala. Aqui é uma fala quando a Lenita fala para ele que ela não quer se casar. Sabes o que mais? Estou quase convencido de que errei muito na tua educação. Aqui eu escrevi errado. Dei-te conhecimento acima da bitola comum, e o resultado é ver-te isolada nas alturas que a levantei. O homem fez-te para a mulher, e a mulher para o homem. O casamento é uma necessidade, já não digo mais social, mas fisiológica. Não achas de certo um homem digno de ti? Nessa parte da obra, a Lenita ela frequenta alguns espaços sociais e alguns homens vão até ela. E para mostrar-se inteligentes, eles falam de algum assunto que eles supõem que ela não vai compreender. E aí ela percebia que eles estavam falando bobagem e ela retrucava, falando algo muito elaborado. E esses homens se afastavam. Então ela falava para o pai dela que ela não queria se casar, ou então ela falava o seguinte, que ela se casaria com alguém inferior, alguém intelectualmente inferior, porque se o homem pode fazer essa escolha, por que ela, enquanto mulher, não poderia? Então percebam como essa obra foi provocativa para a sua época, tá? Então, vamos avançar aqui um pouquinho. Só para lembrar aqui, nessa parte, já não digo mais social, mas fisiológica. Essa questão do cientificismo ela é muito presente durante o período naturalista. Então, justifica-se, ao longo do livro, nós vamos perceber vários comportamentos com lastro científico. Então, trata-se o homem ou a figura da mulher com fundamento biológico. Então, aqui, tanto que o pai fala, né? O casamento é uma necessidade, não digo mais social, mas uma necessidade fisiológica. E essa é uma característica muito marcante nessa obra do Júlio Ribeiro. Então, vamos retomar aqui o que eu já tinha mencionado. Primeiro, nós temos uma Lenita, que teve esse cataclismo orgânico pela morte do pai, assim que é colocado na obra. Ela foi medicada e ela teve uma mudança comportamental. Então, olha como isso é retratado. Helenita sentia-se outra, feminizava-se. Não tinha mais gostos viris de outros tempos, perdera a sede de ciência. Entre os livros que trouxera, procurava os mais sentimentais. Tinha uma vontade esquisita de dedicar-se a quem quer que fosse, de sofrer por um inválido. Por vezes, lembrou-se que, se casasse, teria filhos, criancinhas que dependessem de seus carinhos, de sua solicitude, de seu leite. E acha possível o casamento.
Então, quando ela se afasta desse mundo intelectual que não lhe pertencia, porque essa era a visão da época, não pertencia à mulher, a mulher deveria dedicar-se ao lar, ela parece dedicar-se realmente, ela se curou quando ela se afastou da cultura, da leitura e dos conhecimentos que não eram para uma mulher. Ela feminizou-se, ela queria, a partir de então, ter uma família, ela queria casar, ela queria ter filhos, e os livros eram livros de outro tipo. Eram romances, livros mais sentimentais, como é colocado aqui na obra. Então, o naturalismo e o cientificismo, eles acabam caminhando juntos. A Lenita, ela se adequara ao seu papel de mulher biológica. Era como se ela tivesse, digamos assim, descompensada biologicamente por sua inserção em um mundo que era masculino. Esse ponto aqui é muito importante porque ela vai falar na obra sobre o amor livre, e isso choca muito na época. Esse livro, ele recebeu várias críticas, seja por ser uma obra naturalista, estar muito atrelada a essas características científicas, tidas como antiartística, como também por colocar uma mulher mais liberta, uma mulher que tinha um direito de escolha que existia no período colonial, mas foi cerceado pelos paradigmas europeus e católicos que viam a mulher como sendo pura, que necessariamente também precisava estar casada. Então, quando ela fala do amor livre, é um choque muito grande, porque ela começa a falar sobre a possibilidade de ter vários homens, sobre a possibilidade de casar-se apenas depois de velha. Então, vou fazer aqui a leitura com vocês. Se era a necessidade orgânica, genésica de um homem que a torturava, por que não escolhendo entre mil um marido forte, nervoso, potente, capaz de satisfazê-la, capaz de saciá-la? E se o não lhe bastasse, por que não conculcar preconceitos ridículos? Por que não tomar 10, 20, 100 amantes que lhe matassem o desejo, que lhe fatigassem o organismo? Que lhe importava a ela a sociedade e suas estúpidas convenções de moral? E aí tem outro trecho que ela fala da questão de ter amantes, que era algo absurdo, para uma mulher que não podia nem sair na rua sozinha, a não ser para ir para a igreja. Teria amantes, por que não? Que lhe importavam a ela as murmurações, os diz-que-diz-que da sociedade brasileira, hipócrita maldizente. Era a moça sensual, rica, gozava, escandalizava-se, pois que se escandalizasse. Depois, quando ficasse velha, quando se quisesse aburguesar, viver como toda a gente, casar-se-ia. Então, ela só se casaria depois de curtir e de aproveitar a vida. Então, isso foi absurdamente criticado na época. Até mesmo porque era muito comum a leitura que era feita pela elite dessas obras literárias, eles verem o outro. E nesse caso, eles estão olhando para eles mesmos, porque a Lenita, ela pertence à elite. Então, você ter alguém da elite falando dessa forma, desmascarando coisas que existiam, sim, mas eram absurdas. Então, foi muito chocante a elite olhar-se no espelho naquela época. Agora vamos para a histeria. Nós vamos fazer uma breve apresentação histórica para que possamos correlacionar com a obra. Então, o que nós temos na histeria? A histeria é uma palavra étimo grego para útero, estando-lhe inerente um caractere de patologia claramente feminina desde a mais remota das concepções. Então, a histeria era o deslocamento do útero pelo corpo, ele era o útero frustrado, ele procuraria compensação por meio de movimentos erráticos pelo corpo. Então, antigamente, dentro desse período, e isso, diga-se de passagem, perdurou por um bom tempo, entendia-se que o útero ele era um órgão que ele movimentava-se pelo corpo. Então, por exemplo, se uma mulher estava com uma dor no peito, uma dor no coração, ela estava com dificuldade para respirar, entendia-se que o útero estava nessa região. Ou se ela estava, por exemplo, com uma dor abdominal, uma dor intestinal que fosse, entendia-se que o útero estava comprimindo esses órgãos. Então, a solução dada era justamente colocar aromas, por exemplo, se a dor fosse na região do peito, colocar aromas para que aquele aroma fosse sentido pelo útero e o útero voltasse ao seu lugar.
Então, percebam como era a concepção da época acerca do útero, o que era o útero. A causa da histeria era a vida sexual insuficiente. Então, crianças, meninas não tinham, mulheres grávidas não tinham, mulheres casadas, de regra, não tinham. Então, eles entendiam que o útero, ele movia-se frustrado. Platão, por sua vez, defendia que o útero errante se devia à necessidade concupiscente, furiosa e voraz por libertação. Então, aqui eu trago para vocês uma imagem, é uma imagem do período aqui medieval, isso aqui, inclusive, é o Lud of Balukis. Percebam que aqui nós temos uma mulher, ela está encolhida, e o homem está segurando um pote, colocando algo perto ao seu nariz, que é o que eu mencionei para vocês. Se o útero estivesse mais próximo dessa região, era para que ele voltasse ao seu lugar. A mesma coisa acontecia, aqui vocês percebem logo abaixo, como se fosse uma espécie de fogueira. O objetivo era para liberar esses gases e colocava-se esses aromas e colocava-se perto da região genital, caso a região abdominal fosse afetada pelas dores, porque entendia-se que o útero estava nessa região, movimentando-se, gerando a dor da mulher. Aqui eu trago para vocês essa imagem, é um papiro mágico, né? No caso, você tem aqui como se fosse uma oração, uma magia, que deveria ser lida para que o útero sossegasse, para que ele voltasse ao seu lugar. Eu te conjuro, ó ventre, algumas palavras vocês vão ver que estão marcadas, porque o próprio papiro não dá para ler tudo, tá? Então, eu te conjuro, ó ventre, pelo estabelecido sobre o abismo, antes que o céu, a terra, o mar, a luz ou as trevas viesse a existir. Aí tem aqui um você, que criou os anjos, sendo os primeiros. E aqui nós temos os nomes dos anjos, e que se sentam sobre os querubins que carregam o seu. Não vire para um lado, na parte direita das costelas, ou na parte esquerda das costelas, e que você não roa o coração como um cão, mas permaneça realmente no seu próprio lugar pretendido e adequado, não mastigando enquanto eu conjuro por aquele que, no princípio, fez o céu e a terra e tudo o que neles há. Aleluia, amém. Aqui eu destaco como um cão, porque esse útero errante, ele era visto como um animal, ele era visto como algo que deveria ser controlado, por isso que há a terminologia cão. Inclusive, há algumas leituras em que era colocada a figura do homem dentro da magia ou oração que fosse realizada, porque entendia-se que isso contribuía para que o útero voltasse ao seu lugar. Tá? Então, aqui é uma imagem para que vocês consigam perceber como isso era visto na época. Com o cristianismo, nós temos sofrimento humano resulta de pecado original. A histeria era evidência da possessão demoníaca. Então, a mulher histérica, ela estava possuída e ela era queimada na igreja. Na fogueira, perdão. Ela era, por conta da igreja, ela era queimada na fogueira. Não bastasse tal fato, você tinha também as bruxas. As bruxas eram quem? Eram mulheres que elas não seguiam os padrões da época e muitas vezes elas mexiam com ervas para curar males, como, por exemplo, eram aqueles que entendia-se a época como sendo histeria. Então, ia na fogueira também a bruxa, que às vezes era quem justamente fornecia alguma forma de medicamento para cuidar de eventual patologia que era caracterizada, conceituada e vista como sendo a histeria. Posteriormente, com a Revolução Científica, voltou-se a concepção patológica, voltou-se o olhar para a questão da doença. Então, a histeria era o quê? Era uma doença dos nervos. A mulher estava sofrendo de um problema nervoso. Então, era vitoriana, defeito de caráter da mulher. Ela não conseguia controlar as emoções dela. Então, a crença médica, segundo a qual a instabilidade do sistema nervoso e reprodutor da mulher a tornava mais frágil, a perturbação comparativamente ao homem, foi utilizada como razão para excluir das profissões, para lhe negar direitos políticos e sociais, para manter sob o controle masculino na família e na sociedade. Confinado ao papel de esposa e mãe, amputando-lhe também o direito
do prazer sexual. Então, a patologia foi utilizada para retirar diversos direitos femininos, porque ela era vista biologicamente como alguém desequilibrado. Ela tinha naturalmente uma propensão ao desequilíbrio. Tanto é que percebam aqui a questão dos direitos. No Brasil, por exemplo, a mulher só teve direito ao voto em 1932. Percebam, não estou dizendo aqui que por conta da histeria a mulher não teve direito ao voto, não é nem isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou colocando aqui é que essa visão da mulher, ainda que nós estejamos aqui falando sobre séculos atrás, essa imagem da mulher fragilizada, da mulher inferiorizada, ela perdurou durante longos e longos anos. Então, quando você vê o direito ao voto apenas em 1932, é porque você está vendo também uma sociedade que olha para a mulher como alguém indigno ou incapaz ou impossibilitado de realizar um ato cívico. Foi-lhe cerceados os direitos. Por quê? Porque ela era aquém de um homem, tá? Agora vamos avançar aqui. Quais são as consequências? O voto foi somente um exemplo, mas eu trago outros elementos aqui para podermos discutir, para que possamos discutir. Envolve múltiplos fatores socioeconômicos e historiográficos, porém uma das principais razões por ter sido especialmente viabilizada e investigada no século XIX foi a instalação de novos mecanismos de controle, modernos e capitalistas dos corpos das populações urbanas e, nesse caso, dos corpos das mulheres. Do mesmo modo, a doença serviu à desqualificação da liberdade expressiva delas, especialmente em seus comportamentos e em suas linguagens. O uso do diagnóstico para desresponsabilizar as mulheres de suas ações e fragilizá-las ou vitimizá-las, excluindo-as assim do protagonismo social, retirando-as da ágora, mas preservando-as para a maternidade e o trabalho da criação dos filhos. Então percebam que, ainda que ela não tenha capacidade para exercer os seus direitos sociais, direitos políticos, por exemplo, ela está plenamente apta para cuidar da família. Há uma limitação à sua capacidade que se restringe ao âmbito familiar, tá? Mais do que isso, ela está plenamente incapacitada. Agora vamos ver alguns trechos da histeria na obra A Carne, e muitas vezes ela fala abertamente sobre estar ou ter características da histeria. Essa cena, ao observar uma estátua, foi pouco tempo depois dela feminizar-se. Pouco tempo depois. Ela tinha algumas estátuas, ela tinha uma estátua que era a figura de um homem, e ela começa a olhar para esse homem. Então ela fala o seguinte: sentia-se fraca e orgulhava-se de sua fraqueza. Espolinhar-se nas concupiscências do cio como uma negra boçal, como uma cabra, como um animal qualquer. Era a suprema humilhação. Por que a suprema humilhação? Porque chega um determinado ponto que ela começa a entrar em conflito com ela mesma. Porque posteriormente, ela começa a refletir sobre o que estava acontecendo com ela e ela se via como alguém culta, uma mulher intelectualizada, e às vezes ela se questionava por que ela sentia desejo, que aquilo era muito biológico, por que ela estava submetendo-se a essas fragilidades do corpo. Então ela começava a questionar-se. Outra coisa que nós temos aqui, espoliar-se como uma negra boçal. Lembrem, na aula que eu falei do pai contra a mãe, do Machado de Assis, do termo boçal. Boçal era um escravo que não tinha conhecimento da língua. Então, ele era o quê? Ele era tido como tolo, como bobo. E aqui é a mesma coisa. Percebam o caráter negativo, como uma negra boçal. E na mesma oração nós temos como uma cabra, como um animal qualquer. Ela está num patamar de equivalência. Negra boçal, cabra e animal qualquer, porque ela está referindo-se negativamente a esse desejo que ela sentia. Determinismo biológico e darwinismo social, que é a característica aqui que nós temos no que diz respeito a essa fala. E luta interna, ela era estudada e estava cedendo aos desejos do corpo. E aqui nós temos naturalismo e cientificismo, né? O corpo biológico exigindo que ela tivesse essa mudança comportamental.
E quanto orgulhava-se de sua fraqueza, para ele, pobre que, as mulheres são mais propensas à histeria por terem a necessidade de sentir em sua essência. Então, era da natureza da mulher que ela fosse histérica, que ela fosse desequilibrada. Aqui nós temos vários outros trechos em que ela fala sobre a histeria. A tonicidade nervosa, o erotismo, o orgasmo manifestava-se em tudo, no palpitar dos lábios túmidos, nos bicos dos seios cupidamente retesados, em uma convulsão desmaiou. Então, tem até um artigo, agora eu não vou lembrar o nome do autor, mas a pessoa que escreveu colocou assim: sabe quando você vai ao médico e o médico fala: ah, isso é virose? Nossa, estou com gripe, é virose. Estou com dor de estômago, é virose. Então, essa brincadeira que é realizada é para referir-se à forma como as mulheres eram tratadas, porque quando elas tinham um problema de saúde e elas iam até o médico, é histeria. Ah, estou com dor de cabeça. É histeria. Então, essa era a justificativa universal para todos os problemas femininos. Por quê? Porque já era natural da mulher ser histérica, ela ter uma fragilidade emocional, uma fragilidade biológica. Tanto que em uma convulsão desmaiou. Desmaiou? Histeria. Rememorava, por vezes, as mudanças, as alternativas fisiopsíquicas, porque tinha passado na fazenda. Analisava a crise histérica. Então vejam que ela reconhece-se como portadora da patologia. O erotismo, o acesso de crueldade que tivera e concluía que aquilo era um estado patológico que emanava de um mal sem cura. A histeria não tem cura, é biologicamente pertencente a ela enquanto mulher. E as características que ela teve é erotismo, acesso de crueldade. Foram as características que ela identificou como sendo a histeria dela. O cheiro humano masculino que respirava na travesseira de Barbosa fora realmente um veneno para os seus nervos. Sentia-se de novo presa ao mal-estar do histerismo antigo. Aqui ela está na cama, Manuel Barbosa, ela está na cama dele e ela sente o cheiro no travesseiro, ele tinha viajado. Então ela começa a sentir desejo por ele. E aí ela já rememorando a histeria que eu tive outrora, né? Presa ao mal-estar do histerismo antigo. Entregaram de mãos atadas aos caprichos de uma mulher histérica que se lhe oferecera, que se lhe dera, como se teria oferecido a qualquer outro, a um negro, a um escravo de roça, não por amor psíquico, mas para satisfazer a carne faminta. Então, aqui, mais uma característica que seria esse desequilíbrio emocional dela de se entregar para qualquer um. E, novamente, quem é qualquer um? É o escravo, um negro qualquer. Bem, agora vamos ao erotismo na obra. Essa obra, você pode até encontrar ela sendo citada num livro didático, mas ela não vai ser indicada para fins de leitura justamente por conta dessa característica. Ela foi uma característica muito criticada na época. Já na época foi mal visto por causa da imagem que se tinha da mulher. E ao longo da obra nós temos vários e vários trechos em que isso se faz muito presente, que também é tido como uma característica do naturalismo. Então eu trouxe aqui alguns trechos, mas ao longo da obra tem vários outros. Lemita sobre a cama de Manuel Barbosa. Sentia quase o mesmo que sentira na noite da alucinação com o gladiador. Um prazer mordente, delirante, atroz, com estranhas repercussões simpáticas, mas incompleto, falho. Trincou os dentes, a cambraia da fronha ganindo em contrações espasmódicas. Antolhava-se-lhe que havia de ter gozo infinito se toda a força do gladiador se desencadeasse contra ela, pisando-a, machucando-a, triturando-a, fazendo-a em pedaços, e tinha ímpetos de comer de beijos as formas masculinas estereotipadas no bronze. Queria abraçar-se, queria confundir-se com elas. De repente, corou até a raiz dos cabelos. Aqui é quando ela olha a estátua, que ela, logo após feminizar-se, ela começa a admirar essas formas masculinas e a sentir desejo pelo corpo masculino.
Aí vem as críticas. O padre Sena de Freitas foi um dos maiores críticos. Ele publicou uma crítica, o nome do livro é A Carne, a crítica dele se chama A Carniça, em que ele faz diversas críticas à obra. Então ele vai falar o seguinte: não é natural que uma donzela honesta, virgem, como a supõe o autor, educada esmeradamente por seu pai, estreie a sua sexualidade erótica pelo meretrício e tomando por duas vezes a atitude agressiva própria do homem. Não é nada natural que um blasé do cupidismo, como era Manuel Barbosa, se suicidasse simplesmente porque uma de suas ninons lhe voltava as costas e ia casar-se com um birbante destinado a co-honestar-lhe cientemente o filho futuro de um outro pai. Então percebam como o período se faz presente aqui. Primeiro, estreie sua sexualidade erótica pelo meretrício. Por quê? A primeira noite em que a Lenita vai ficar com Manuel, ela vai ao quarto de Manuel. Eles estão na mesma casa, ela sai de madrugada do quarto dela, só de camisola, ela vai até o quarto do Manuel, senta-se perto da cama dele, ele até se assusta porque ele não imaginava que ela fosse estar lá, e aí ela fica com ele, ela toma a iniciativa. Tem até um determinado momento em que ele se afasta dela, mas eles voltam e ficam juntos novamente, e eles têm a primeira noite deles. Então isso foi muito chocante para a época, porque tal como é dito aqui, tomando por duas vezes a atitude agressiva própria do homem. Isso era o que se esperava do homem e não da mulher. Não é a mulher que toma a iniciativa. Da mulher, o homem tem que ter piedade, tem que ter dó. E aqui nós temos uma mulher que toma a frente, que vai ao parto, que sente desejo e que vai tentar relacionar-se e consegue. E aqui também, querendo ou não, nós temos a exigência de um comportamento masculino, porque no caso o Manuel, ele fica tão frustrado com o fato da Lenita ir casar-se com outro homem, grávida de um filho seu, que ele se suicida. Então aqui o padre achou absurdo o fato dele se suicidar, porque não é isso que se espera do homem. Se ele tem uma série de amantes, por que ele vai se matar justamente por uma, tal como era a Lenita? Não era isso que se esperava. E aqui tem uma outra parte, uma outra crítica, não sei se pertence ao mesmo texto. É a moça honesta e púdica que Vossa Senhoria nivela com Lenita, caída de um salto da honestidade na prostituição. Com perdão, meu colega, é a sua esposa, ela, são as suas filhas, suas filhinhas, que eu conheço e afaguei, tão encantadoras e tão mimosas, e que amanhã saberão ler, para saberem que na província de São Paulo há ninfomaníacas da força da filha de Lopes Matoso, né? Que é a Lenita, filha do Lopes Matoso. Então percebam como era absurdo para ele perceber uma mulher que tinha esse comportamento sexual. Para ele era o cúmulo do absurdo. Inclusive, eu não coloquei os trechos, mas quando vocês fizerem a leitura, vocês vão perceber cenas, por exemplo, por isso que ele fala de ninfomaníaca, porque por exemplo, quando o Manuel vai ficar com ela, ele não simplesmente fica com ela fica nua e ele faz com que ela faça poses para ficar observando-a. Então aquilo foi o cúmulo do absurdo. Por isso que ele publicou a crítica no que diz respeito à obra. Agora nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o racismo. Nós já falamos muita coisa sobre o racismo na obra No Conto Pai contra a Mãe, do Machado de Assis. Então nós já temos uma breve ideia do que é o determinismo biológico e o darwinismo social. Mas ainda assim nós vamos retomar um pouquinho porque eu acho importante, para que possamos fazer essas correlações de uma forma mais aprofundada. Então, determinismo biológico. Quais são as ideias fundantes? Os indivíduos são distinguidos em suas habilidades fundamentais por causa das diferenças inatas. Tais diferenças inatas são biologicamente herdadas. A natureza humana biológica é suficiente para garantir a formação de uma sociedade hierárquica. Hierárquica por quê? Porque biologicamente você vai ter sujeitos que são superiores e inferiores. Essa era a visão que se tinha na época. Essas ideias apontam que diferentes habilidades inatas biologicamente determinadas limitariam a igualdade de condições nas disputas por espaço social.
A herdabilidade dessas habilidades contribuiria para que houvesse uma manutenção do status social nas gerações descendentes. Ou seja, só o fato de você ser filho de uma determinada pessoa necessariamente faz com que você seja biologicamente melhor do que outro. Ou seja, a constituição biológica herdável humana seria suficiente para justificar a segmentação e a hierarquização social. Então, você pertencia a uma determinada família, você tinha uma determinada genética, então você era socialmente pertencente a uma determinada classe social. E o que é determinismo biológico? Entende-se por determinismo biológico o conjunto de teorias segundo as quais a posição ocupada por diferentes grupos nas sociedades ou comportamentos e variações das habilidades, capacidades, padrões cognitivos e sexualidade humanos derivam de limites ou privilégios inscritos na Constituição biológica. E o que aconteceu por conta da abolição? Com isso, no contexto pós-abolição, o negro foi totalmente discriminado e sendo forçado ao determinismo, sendo esse um fator que marginaliza o negro livre, construindo-se, então, dentro do Brasil, uma inferioridade racial a partir de um ser biológico inferior. São vários e vários os trechos dessa obra que nós temos o racismo muito bem delimitado. Tem um capítulo inteiro, por exemplo, que vai falar sobre alguns escravos que eles estão interagindo, dançando, e várias são as críticas que são realizadas. O Júlio Ribeiro, ele era abolicionista, ele era favorável à abolição, mas a perspectiva que ele tinha no que diz respeito a isso era, digamos, muito mais relacionada com o fato da abolição ser uma necessidade de evolução desse branco, que naturalmente era superior, do que em detrimento a uma imagem do escravo enquanto sujeito apto a ter dignidade. Então, ele era favorável à abolição, mas o preto não deixava de ser inferior. Ele tinha essa perspectiva de determinismo biológico que nós vemos ao longo da obra. Então, são várias as obras naturalistas que elas vão explorar essas mazelas da escravidão, mas elas não conseguem se desvencilhar da imagem da época de quem era o preto, do lugar social em que ele deveria estar, tá? Por isso que é tão valoroso vocês estudarem um pouco sobre determinismo biológico, porque várias são as obras naturalistas que vocês vão encontrar esse tipo de contrassenso, favorável à abolição, mas ao mesmo tempo o escravo ele era indigno, ele era inferior. O darwinismo social se utiliza da teoria da evolução de Darwin para obter embasamento científico. Essa teoria tem como base a superioridade racial, social e cultural, a qual afirmava que a sociedade se dividia em grupos superiores e inferiores, e, consecutivamente, os inferiores deveriam ser aperfeiçoados pelos superiores. Então, aqui você vê também essa necessidade de orientação, né? Como se o branco fosse superior moralmente e ele tivesse essa obrigação de educar e de orientar os outros que não fossem como ele se via socialmente. Estigma biológico determinante. Então, aqui nós temos a questão do estigma. Por definição, é claro, acreditamos que alguém com estigma não seja completamente humano, e era exatamente o que eles faziam, eles não viam o escravo como gente, era animal. Com base nisso, fazemos vários tipos de discriminações através das quais, efetivamente e muitas vezes sem pensar, reduzimos suas chances de vida. Então, aqui eu vou trazer vários trechos em que nós podemos vislumbrar esses aspectos. Vamos lá. Aqui é uma cena que a Lenita, ela vê um escravo e puxa assunto com ele, começa a conversar com ele. E mostrava o tornozelo ulcerado pela pega, fétido, envolto em muitos trapos sujos. Mas que fez você para estar sofrendo isso? Pecado, sinhá, fugi. Era maltratado? Estava com medo de apanhar? Nada, sinhá. Negro é bicho ruim. Às vezes perde a cabeça. Ou seja, biologicamente era dele ser ruim.
Ele era do jeito que ele era, então ele estava pagando preço por ser quem ele era, por isso que ele estava com a corrente no pé. Aí a Lenita, ela vai pedir para que tire essa corrente, né? Como se fosse uma superioridade moral, uma crença no homem, uma ingenuidade. Então ela pede para que se retirem isso. Então essa cena, por exemplo, é uma cena em que você tem justamente aquilo que nós estamos falando do contrassenso. Era uma exposição do que era a escravidão, porque ele era um abolicionista, mas ele não deixava de ter o determinismo biológico. Tanto que ele fala, negro é bicho ruim, às vezes perde a cabeça, é natural dele ser tal como ele é. Então, a abolição era uma necessidade dessa evolução moral natural a ele enquanto ser superior. Aí o pai, o senhor com quem a Lenita morava, né, que foi o tutor do pai dela, fala o seguinte: essas filantropias, estas jeremiadas modernas de abolição, não sei que diabo de igualdade, são patranhas, são cantigas, é chover no molhado. Preto precisa de couro e ferro como precisa de angu e baeta. Havemos de ver no que há de parar a lavoura quando essa gente não tiver no eito, a tirar-lhe cócegas. Uma boa guasca na ponta de um pau, manobrada por um feitor distorcido. Não porque eu seja maligno que digo e faço essas coisas, eu tenho fama de bom. É que sou lavrador, sei o nome dos bois. Enfim, você pede, eu vou mandar tirar o ferro. Mas são favas contadas. Ferro tirado, preto no mato. Então aqui nós temos muitas coisas que falam sobre o período e que falam sobre o naturalismo também. Aqui, esse questionamento, não sei que diabo de igualdade. Pretos e brancos não eram iguais. E ele vai colocar o seguinte: preto precisa de couro e ferro como precisa de angu e baeta. Então, como eles eram sujeitos biologicamente inferiores, era da natureza deles serem como eles eram, e por consequência lógica, apanhar era uma consequência lógica de ser quem eles eram, era uma característica que se fazia necessária para eles, sujeitos inferiores e irracionais. Tá? Então, aqui nós temos também a presença do determinismo biológico. E aqui lembra muito, na aula passada eu mencionei para vocês, no Ponto Pai contra a Mãe, que o Joaquim Manuel de Macedo falava que ele era favorável que permanecesse o regime da escravidão, porque isso acabaria com a economia, que era, à época, uma economia agrária, e ele falava que a resposta para o banzo, que era aquela tristeza, nostalgia que nós havíamos discutido também, era que o Senhor fosse bom, que ele permitisse que os escravos se reunissem, que conversassem, que tivessem interação para evitar esse tipo de problema. Tanto que ele fala assim: eu tenho fama de bom. Então, em tese, ele não judiava tanto assim dos seus escravos. E ele vai falar também: ferro tirado, preto no mato. Por quê? Porque era da natureza dele fugir, que era da natureza dele ser ruim, perder a cabeça, como ele mesmo havia dito, né, para Lenita. Aqui nós temos um trecho em que a Lenita ela está no momento que a gente pode colocar como sendo de histeria, que ela fala o seguinte: ficara cruel, beliscava as criolinhas, picava com agulhas, feria com canivete os animais que lhe passavam ao alcance. Então, um certo sadismo. Tem até uma cena em que esse escravo ele é capturado e ela vai assistir ele sendo torturado. Criolinhas e animais no mesmo espaço de crueldade, como se eles estivessem no mesmo patamar, o que nós já vimos também em outro trecho. E Lenita sentiu uma curiosidade mordente de ver a aplicação do bacalhau, de conhecer de vista esse suplício legendário, aviltante, atrozmente ridículo. Então, esse é o instrumento, que é o chicote, ou também chamado de bacalhau, que nas pontas tem, como vocês podem ver, umas espécies de bolinhas de ferro com o objetivo de rasgar a carne quando ele encostava na pele. Aqui são os trechos posteriores em que esse escravo que ela pediu para ser liberto, ele é capturado e aí ele vai ser açoitado por ter fugido. E aqui ela já está assistindo a cena dele sendo torturado. E o rapaz que vai fazer a tortura, ele fala:
Vai chuchar 50 para largar de tirar cipó por sua conta. Não sabe que negro que foge dá prejuízo ao senhor? Aqui eu destaquei porque na aula passada, não sei se vocês recordam, que houve até uma citação que eu coloquei, na qual a fuga de um negro seria equivalente à perda de um boi. Então, eram animalizados, eram sujeitos animalizados pelo seu senhor, então eles queriam esse escravo de volta, porque perder o escravo era perder o direito. Por isso, o combate, por exemplo, ao banzo. Caiu de joelhos com as mãos postas, com os dedos nodosos, enclavinhados. Era a última expressão do rebaixamento humano, da covardia do animal. Percebam, infundia dó e nojo, porque ele era um ser inferior. Então ele estava numa posição que, como ele estava apanhando, ele estava sangrando, ele cai sobre as mãos nodosas, né? Era uma cena que se tinha como sendo asquerosa, como sendo nojenta. O caboclo tomou posição à esquerda, mediu distância, pendeu o corpo, recuou o pé esquerdo, ergueu e fez cair o bacalhau da direita para a esquerda, vigorosamente, rapidamente, mas sem esforço, com ciência, com arte, com elegância de profissional apaixonado pela profissão. Ele gostava, aquele caboclo gostava de fazer aquilo que ele fazia, de torturar o escravo. O caboclo largou o bacalhau sobre o estrado do tronco e disse: agora uma salmourazinha para isso não arruinar. Então, aqui você tem aquela exploração das mazelas da escravidão, dos excessos da escravidão, por um sujeito abolicionista, mas que não deixava de ser também um adepto ao determinismo biológico. Aqui nós temos uma cena da obra que se estende por longas páginas, em que os escravos eles estão interagindo culturalmente, batendo seus instrumentos, tocando seus instrumentos, e eles estão dançando, e aí você tem uma visão que vai muito de encontro com o determinismo biológico. Ao encontro, desculpe, não é de encontro a encontro. Ao som de instrumentos grosseiros dançavam. Eram esses instrumentos 2 atabaques e vários adufes. Fechando-se os olhos, não se podia crer que sons tão puros saíssem da garganta de um preto sujo, desconforme, hediondo, repugnante. Ao cheiro da terra pisada, da cachaça, de sarro de pito, sobrelevava dominante um cheiro humano, áspero, aliáceo, um odor almiscarado forte, uma caatinga africana, indefinível, que doía ao olfato, que cortava os nervos, entontecia o cérebro, sufocante, insuportável. Então percebam que é alguém, o narrador que está assistindo aquela cena, mas assiste com asco, com nojo, já definindo negativamente aqueles que integram aquele momento de diversão. Era horroroso esse preto, calvo, beiçudo, maxilares enormes, com as escleróticas amareladas, raiadas de laivos sanguíneos, a destacarem-se na pele muito preta. Curvado pela idade, tardo, trôpego, quando se erguia e envolto na sua coberta de lã parda, dava alguns passos. Similava uma hiena fusca, vagarosa, covarde, feroz, repelente. Então, são várias páginas em que esse narrador ele vai observando a cena e sempre diminuindo, sempre depreciando, sempre colocando o escravo como alguém inferior, como alguém fétido, sujo, repugnante, hediondo. Então, ao longo dessas páginas, ele vai fazendo essas alusões. Joaquim Cambinda é descoberto envenenando escravos. O Joaquim Cambinda, ele está, quando nós estamos vendo aqui esses trechos anteriores dos escravos dançando, interagindo, ele é esse senhor que está coberto e que é criticado como sendo alguém que colocam aqui, né, horroroso, esse preto, calvo, beiçudo, maxilares enormes, era o João Cambinda. O João Cambinda, ele estava envenenando alguns escravos e ele é descoberto. E aqui nós temos mais um trecho em que o determinismo biológico se faz presente.
Já que principiei a falar, irei até o fim. Senhor é bom para mim, é verdade, mas senhor é branco, e obrigação de preto é fazer mal a branco sempre que pode. Então aqui você tem essa justificativa dos castigos contra o preto. Eu queria ver senhor se servir por suas mãos. Aí nós temos, nas senzalas, porém, o viver excêntrico e liberdoso que ela levava com Barbosa já começava a servir de pábulo, a maledicência característica da raça negra. Os pretos, e principalmente as pretas, murmuravam, comentavam as caçadas improdutivas, sublinhavam ditos, aventavam torpitudes. Então aqui, o que acontece? A Lenita começa a ir caçar com o Manuel. E realmente, muitas das vezes, quando eles vão caçar, eles ficam juntos. E os escravos sabem disso. Tanto é que quando a Lenita uma vez vai caçar, ela, sempre que ela vai caçar, ela leva um escravo com ela que a auxilia, seja carregando a caça, seja carregando objetos, e muitas vezes também os dois vão caçar, às vezes eles levavam. Só que eles começaram a ir caçar, eles não levavam escravos, obviamente, porque eles iriam ficar juntos. E os escravos sabiam disso, e eles começaram a comentar entre eles. E o fato deles comentar, percebam, a maledicência característica da raça negra. Então, se fosse, por exemplo, uma pessoa branca comentando, seriam comentários, seriam fofocas. Aqui é da raça. É um problema que o escravo naturalmente ele tem uma preponderância, ele necessariamente ele vai falar mal, porque é da natureza dele. E aqui nós entramos no trecho que já havíamos falado anteriormente. Júlio Ribeiro, abolicionista e racista, evocava-se sempre que possível a sensibilidade dos leitores para os maus tratos vividos pelos escravizados, como nós podemos ver, por exemplo, quando ele vai falar, a Lenita fala com o escravo e tem um ferro ao pé do escravo e ela pede para que seja retirado. Em alguns casos eram até reconhecidas algumas de suas qualidades. Tem um trecho, eu não coloquei aqui, que os escravos estão dançando e há um comentário no sentido de que se fosse uma pessoa branca não conseguiria. Ele consegue dançar porque ele é preto. Então, era uma qualidade, né, uma forma de colocar como se fosse uma qualidade, que pese a forma como foi colocado. Entretanto, sem nunca se esquecer da inferioridade inata de sua raça. Júlio Ribeiro, mesmo com propósitos abolicionistas, por meio do foco narrativo que constrói na carne, faz com que o escravizado se perceba como um bicho ruim que perde a cabeça. Mesmo que porventura seja indiferente àquilo que Júlio Ribeiro acreditava, essa passagem condiz com as teses presumidas pelo darwinismo social, da imperfectibilidade da raça negra, decorria toda a sua incapacidade de assimilar valores civilizatórios. Quando João Cambinda ele é descoberto matando alguns escravos envenenados, que ele até fala que ele tem que fazer mal para o branco, que é da natureza dele mesmo fazer isso, os outros escravos ouvem e descobrem o que está acontecendo. E pegam o João Cambinda e acabam o matando. E isso é visto como se fosse uma inferioridade, porque uma pessoa evoluída, digamos assim, sobre essa perspectiva da obra, ela levaria essa pessoa à justiça, até porque o escravo, ele não era sujeito de direitos no âmbito civil, mas ele era um sujeito que poderia receber penas no âmbito penal. Então, se ele cometeu um crime, ele seria castigado, óbvio, que um patamar de crueldade absurdo em relação a uma pessoa branca. Então, era diferente. Mas quando os próprios escravos ficam indignados e o matam, isso já é visto como inferioridade. Por quê? Porque eles não conseguem assimilar esses valores civilizatórios. Eles teriam que ter levado João Cambinda ao julgamento, não eles mesmos tomarem a justiça pelas próprias mãos. Então, aqui, realmente, uma coisa que você vê na obra. Eu não coloquei o trecho, mas é bem perceptível essa inferioridade civilizatória que é colocada na obra. Os projetos abolicionistas eram acompanhados de novas formas de dominação fundamentadas no conceito biológico de raça, porque uma sociedade sem escravizados poderia dar a entender ao negro, fomos e nascidos livres, assim como aos demais marginalizados, a ideia de uma sociedade com oportunidades iguais. Não se queria isso.
Sendo que, muito longe disso, a ideia era fazer com que negros e brancos permanecessem diferentes e, acima de tudo, desiguais. Até porque, para muitos abolicionistas, o que estava em debate era o fim da ordem escravocrata. A ordem social deveria permanecer assim como era, pouco interessando por vir dos negros no pós-abolição. Conforme já mencionei também em outra aula, com a abolição você não teve nenhum tipo de política pública voltada para os libertos. Então, uma obra que eu indico para que vocês leiam, que é muito enriquecedora nesse sentido, para vocês saberem o que aconteceu, como no trecho aqui na pós-abolição, é o Jubiabá, do Jorge Amado. O Jubiabá, você tem um grupo que vive no Morro do Capa Preto, que chama. Era uma antiga fazenda onde você tinha escravos. E esses que moram lá são filhos, netos de escravos. E vocês percebem uma... Espera só um momento. E é possível perceber nessa obra, por exemplo, quais são as condições sociais que eles vivem. Tal como eu mostrei também aquele contrato de trabalho, na obra Jubiabá, você tem pessoas que, em decorrência de contratos de trabalho absurdamente desiguais, viviam em condições análogas à escravidão, e, por consequência, acabavam se matando. Tinha um porto, né, no livro eles falam de um porto onde muitos que moravam no morro trabalhavam, e era muito comum ouvir histórias de pessoas que eram encontradas mortas ali na beira da praia por terem caminhado, entrando rumo ao mar e ali se afogado. Justamente, não muito diferente daquilo que nós vimos sobre o banzo, das pessoas ficarem tão mal, tão tristes, que elas acabavam se suicidando. E no Jubiabá, eventualmente, isso acaba acontecendo. Por quê? Porque as condições de vida, elas eram tão degradantes, tão horríveis, que as pessoas preferiam o suicídio, principalmente os velhos, porque você não tinha a seguridade social tal qual você tem hoje com a Constituição de 88, e eles não tinham mais força física para trabalhar, não conseguiam emprego, passavam fome e necessidade, e a partir daí optavam por morrer, optavam pela morte. Então, é uma obra muito rica para que vocês leiam e vale muito a pena. Eu acho que contribui significativamente para essa nossa formação literária. Avançando, nós vamos falar um pouquinho sobre o naturalismo. Nós já vimos essa questão do cientificismo, do erotismo, mas nós vamos ver alguns outros trechos aqui que vão contribuir bastante para que nós possamos compreender um pouquinho mais o período. Os escritores naturalistas procuravam denunciar os prejuízos da escravidão para o desenvolvimento do país. Os romances naturalistas, assim sendo, trazem em seus enredos muitas passagens que denunciam, seja nas fazendas ou seja nas cidades, o sofrimento vivido por escravizados. De certo, isso é uma crítica à condição do país em termos de progresso social, em comparação ao modelo europeu de sociedade, para mais do respectivo progresso econômico. No naturalismo literário, tudo é citação e, logo, prova de erudição. A ciência, que informa e condiciona os enredos, permanece presente na boca dos personagens, nas falas dos protagonistas. Olha, isso foi muito criticado como sendo uma característica antiartística, e é uma das coisas que a gente mais vê na obra realmente. Então, são vários os trechos. Tem, por exemplo, um trecho que a Lenita, ela é envenenada por uma cobra, ela pisa numa cobra, e o Manuel a salva, tomando algumas medidas que ele entende por adequadas, diga-se de passagem, completamente erradas aos olhos de hoje, sobre como você tem que cuidar de uma pessoa que sofre um incidente como esse, mas enfim, ele faz tudo aquilo que ele acha que ele tem que fazer, e depois ele começa a explicar cientificamente o porquê dele ter tomado cada passo, por que ele fez isso, ele dá rum para ela beber, e ele explica cientificamente porque o rum é a medida mais adequada e mais correta para uma pessoa que que está com veneno de cobra. Tem um outro trecho, por exemplo, que ele viaja e ele manda uma carta para a Lenita. Então, a pessoa vai ler e pensa assim, nossa, uma carta vai ter algo de amor, vai ter algum sentimento que ele revela saudades.
São páginas e páginas deles escrevendo a temperatura da cidade, um aspecto geográfico. Ele vai descrever como é que funciona o trem. Aí lá para o final é que ele vai falar: ah, eu gostaria que você estivesse aqui comigo. Então, para muitos, isso acaba sendo enfadonho, acaba sendo muito cansativo. A própria Lenita, por exemplo, quando ela fala naquele trecho da vontade de ter outros homens, de ficar com outras pessoas, é um trecho enorme em que ela vai falar como que vai ser a casa dela, de que jeito, é muito descritivo. Então, para muitos autores, para muitos críticos, isso acaba sendo bem cansativo. E muitas falas, como dito aqui, de natureza de citação científica, a todo momento, a todo um instante. Lúcia Miguel Pereira tende a ver o naturalismo como uma estética estrangeira ao romance brasileiro. Era como o parnasianismo, uma moda importada de Paris. A ideia de que tanto o naturalismo como o parnasianismo foram estéticas mais ou menos malogradas tem sido um lugar comum da historiografia desde o modernismo. O argumento para a escravização do concreto era que a ficção naturalista reduziu o homem a um mamífero, submetido aos mesmos processos de outros organismos vivos. As capacidades físicas podiam ser expandidas e melhoradas. Mas, dependendo de onde vieram e de como eram, haviam limites para que as pessoas podiam ser e fazer. Aqui nós podemos evidenciar aquilo que eu até mencionei para vocês, no que diz respeito ao Machado de Assis, aos escritores pretos da época. Por quê? Porque com a abolição coloca-se a ideia de uma suposta igualdade. Então, alguns escritores, por exemplo, eles começam a atuar, mas eles não conseguem viver da literatura. Vejam, por exemplo, no pré-modernismo, Lima Barreto. Então, é como se você pudesse crescer até determinado patamar e superior era só o branco. Tanto que quando você vai ver a certidão de nascimento do Machado, que eu trouxe para vocês, era como se ele tivesse conseguido ultrapassar essa barreira, porque ele morreu branco. Está lá na certidão de óbito dele. Então, alguns não conseguiam. Por quê? Porque havia um limite para você crescer socialmente. Então, é o que isso coloca aqui. Dependendo de onde vieram e de como eram, haviam limites para que as pessoas podiam ser e fazer. Então, podia ser escritor? Podia, mas não era um escritor de sucesso. Você não ia conseguir viver do seu trabalho, da sua literatura, como no caso Machado de Assis, ele conseguiu. Ele foi uma exceção. Tendo em mente as obras do escritor cearense Rodolfo Teófilo, Lúcia Miguel Pereira explicou que a preocupação científica do romance naturalista representou um pesado fardo antiartístico, justamente por conta de todo esse cientificismo que nós temos na obra. E aqui nós temos duas citações, uma do Oswald de Andrade. A Carne era mais uma aventura intelectual do que um romance propriamente dito. Isso aqui é uma das críticas, fora a do Padre Sena, que nós vimos anteriormente. Machado de Assis, sobre o Primo Basílio de Eça de Queiroz, critica o seu gênero romanesco naturalista ao inventário, o que evidenciava seu caráter antiartístico. E é aqui que eu falo daquela descrição infindável que muitas vezes nós temos. A época que eu li o Primo Basílio, foi no ensino médio que eu fiz a leitura do Primo Basílio. E eu até comentei com a minha professora na época, eu falava assim, nossa, mas ele só falta descrever o tipo de costura que ele usou na cortina que estava ao vento a tal hora da tarde. A minha professora riu e falou assim, o naturalismo nós vamos ter isso mesmo. É muita descrição. Nós temos muita descrição. E aqui no caso da carne, nós temos muitas descrições também, mas bem correlacionadas com esses aspectos científicos, tá? E eu finalizo, gente, colocando aqui para vocês instinto de nacionalidade do Machado de Assis. Por quê? Tanto o parnasianismo como o naturalismo, conforme mencionado pela Lúcia Pereira, foi visto muito negativamente, porque não havia uma cor nacional como ele vai colocar no instinto de nacionalidade. Inclusive, o instinto de nacionalidade é um dos textos que eu coloquei para vocês na plataforma, que é indispensável a leitura, porque ele vai falar, o Machado, justamente dessa necessidade que nós temos de ter uma literatura que seja nossa, sem vincular-se necessariamente a esses estratagemas europeus, esses estratagemas estrangeiros, que nada se relacionavam com aquilo que nós éramos. Então ele traz aqui, eu destaquei esse trecho.
Aqui o romance, como tive a ocasião de dizer, busca sempre a cor local. A substância, não menos que os acessórios, reproduzem geralmente a vida brasileira em seus diferentes aspectos e situações. Naturalmente, os costumes do interior são os que conservam melhor a tradição nacional. Os da capital do país, em parte. Os de algumas cidades, muito mais chegados à influência europeia, trazem já uma feição mista de ademandos diferentes. Então, essa é uma obra, esse é um texto do Machado que vai evidenciar essa necessidade de nós encontrarmos essa nossa identidade, de sermos o Brasil tal qual ele era, não tendo que se ater a formas e a estruturas estrangeiras. Bem, aqui eu trago algumas das referências, tem os 3 textos que eu coloquei para vocês na plataforma AVA. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Bem, eu espero que eu tenha contribuído para que vocês compreendam melhor um pouco mais sobre o período do naturalismo. Sugiro que vocês realizem a leitura da obra, como eu disse, ela não é uma leitura muito extensa, ela é muito rica para que vocês possam compreender efetivamente essas características do naturalismo e vocês possam abordar isso em sala de aula, para que vocês possam se enriquecer no que diz respeito à literatura. É muito interessante para que você compreenda a história do seu país, o pensamento social, ideológico que nós vivemos na época em que a obra foi publicada e o como a crítica mudou bastante, porque percebam que nós temos uma mulher falando sobre essa liberdade sexual que hoje é debatida, mas na época era o cúmulo do absurdo, desse cerceamento de direitos, dessa identidade, da histeria feminina como fator determinante de quem era essa mulher de 1888. Bem, espero que eu tenha contribuído, agradeço muito a presença de vocês e caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, coloquem-a embaixo nos comentários que eu respondo posteriormente, tá bom? Muito obrigada.